Existe um dia na vida que você percebe que não dá mais pra confiar em todo mundo do mesmo jeito que você confiava antes. Talvez você seja uma pessoa que ainda confie muito nas pessoas, ou talvez você seja uma pessoa que nunca confiou. Mas eu era uma pessoa que confiava muito. Eu era aquela pessoa que dizia: "Eu confio até você me provar o contrário". Eu era aquela pessoa que abria a minha vida, assim, que era um livro aberto para todo mundo e contava tudo. Eu também era aquela pessoa que dizia ter muitos amigos pelo mundo. Como eu saí do Brasil muito cedo e eu fiz um intercâmbio na Irlanda desde os 23, e fora isso, antes no Brasil eu sempre tive muitos blocos de amizade, né? Vou chamar de blocos, porque eu fazia teatro, porque eu trabalhava, porque tinha as meninas do meu bairro, sempre tive bastante gente à minha volta, muita gente para sair, muita gente para fazer coisas, mas só mais tarde eu fui descobrir que nem todo mundo vai fazer parte do seu ciclo de amizades verdadeiras. Já quero te contar o momento que eu aprendi isso, foi da forma mais difícil, que é quando você olha para uma pessoa e você se sente vulnerável. É como se aquela pessoa soubesse tanto de você, tivesse tanta informação de você e pudesse simplesmente aproveitar daquilo para te fazer mal. É nesse momento de conflito interno que você pensa e repensa: será que eu realmente quero contar tudo da minha vida para todo mundo? Isso aconteceu com uma amizade específica. Ao longo da nossa amizade, era tudo muito bom, exceto aquelas red flags que a gente vai ignorando, mas isso em qualquer relacionamento. Então, uma amizade muito parceira, uma pessoa que era muito próxima, muito curiosa, tinha suas questões pessoais, como todo mundo tem, mas a gente nunca acha que isso vai impactar tanto assim no relacionamento. Ao longo da relação, acontecem coisas como, por exemplo, você tá numa situação e você tá se destacando mais, essa pessoa não se sentir tão bem, pequenas críticas que vêm assim muito sutil. Aquela amizade que você vê que tá mais lá pra te apontar os seus defeitos e dizer pra você que você não é tão perfeita assim como você acha que é, mas que tá tudo bem. Não, eu tô aqui pra você, amiga. Tem uma coisa nessas amizades também ao longo da minha vida que eu descobri, que é: existe todos os tipos de amizades ou de não amizades. Existe sim a amizade que vai estar do seu lado no pior momento da sua vida, quando você não tem dinheiro, quando você não tem casa, quando você não tem estrutura, essa pessoa vai estar do seu lado, ela vai te ajudar, ela vai te dar dinheiro, ela vai estender a mão, ela vai estar lá por você. Mas na hora que você tiver tendo sucesso, que você estiver lá no auge, estiver lá em cima, essa pessoa não vai conseguir olhar o seu sucesso e ficar feliz por você, porque ela vai se comparar com a vida dela. E existe também a amizade que não quer saber de você no seu pior momento da vida, não quer ter que lidar com problemas, não quer ter que lidar com seus problemas, não quer ter que lidar com, enfim, as suas questões, e tá lá pra você só nos momentos felizes, só na hora de viajar, só na hora de curtir, só na hora de passar um bom momento. Essas também existem. Então, é importante a gente conseguir olhar pra tudo isso. Pra mim, isso tudo veio à tona agora, porque lá nos meus 20, eu sempre tive diversos tipos de amizade. Eu sempre tive amizades que foram, assim, um pouco tóxicas, digamos assim, amizades que sempre que existia essa comparação, sabe? Que parece que a gente não tava em troca constante. E isso tudo aconteceu lá nos meus 20 e eu fui vivendo, porque eu tô vivendo. E aí, hoje, nos 30, com o tempo, né, quando eu me vi diante dessa situação, com essa amizade nesse momento, eu tive que lidar com todas essas questões lá atrás, de amizade, de traição, de mentira, que eu não sofri um luto ou que eu não trabalhei dentro de mim e eu tive que trabalhar nesse momento. Então, quando eu me vi diante de uma situação de uma pessoa que eu confiava ou acreditava confiar, que eu gostava, que eu tinha um carinho muito grande e que simplesmente eu olhei aquele um momento, uma situação específica
E eu senti dentro do meu coração, ai meu Deus, essa pessoa sabe muito sobre mim. E eu não sei o que ela pode fazer com essa informação. Mas nesse momento, nessa situação aqui que eu tô vendo, pode ser que ela queira me fazer alguma coisa mal, entendeu? E aí nesse momento, pra mim, foi assim, um choque, foi um baque. Porque eu falei, meu Deus, eu nunca mais na minha vida quero me sentir tão vulnerável como eu me senti naquele momento. Eu nunca mais na minha vida quero confiar em pessoas que eu não tenho certeza, sabe? E aí foi como se passasse um filme assim na minha cabeça de todas essas situações que aconteceram, de todas essas questões, de ser uma pessoa que não tá lá para os meus momentos positivos, não consegue estar feliz por mim, porque se compara com a sua própria vida. E eu tive outras amizades ao longo da minha vida nesse sentido. E eu acho que a vida sempre vai te mandando essas pessoas pra ver se você aprendeu. A gente erra bastante quando a gente confia muito no outro, mas é importante também a gente entender um pouco os limites, sabe? Nesse momento da minha vida com 33, o que eu tento confiar muito é na minha intuição e também na questão energética da minha vida. Então é como se eu parasse, eu estivesse andando rumo à minha vida, os meus relacionamentos, né, as minhas amizades, e nesse momento é como se eu tivesse parado e tô analisando e observando. Por quê? Porque eu tô mudando, eu tô crescendo, eu tô me desenvolvendo, eu quero coisas novas, eu sou uma nova pessoa. Então, para eu ter do meu lado essas pessoas que não estão no mesmo nível energético que o meu, para mim é muito difícil, sabe? Eu não quero amizades que se comparam comigo, eu não quero amizades que não conseguem olhar para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento e não estarem felizes para mim. E olha, gente, eu entendo, a gente tem dias tristes sim, a gente tem dias ruins sim, todo mundo tem e todo mundo vai ter. Eu não tô dizendo que eu sou perfeita, mas assim, quando uma amiga, uma pessoa querida, vem me contar uma coisa incrível que tá acontecendo na vida dela, por mais que o meu dia esteja não tão bom quanto o dia dela, eu acredito ter a capacidade de me animar, de me alegrar ou até de transformar a minha energia negativa para alinhar com a energia positiva dessa amizade. É isso que eu quero, sabe? Por quê? Porque eu tenho na minha concepção que se eu ganho, você ganha. Se você ganha, eu ganho e todos nós ganhamos. E tem que ser assim. É assim que eu acredito que as coisas têm que ser. Sabe? O nível energético de amizade, de relacionamentos, de pessoas. É ganha-ganha, todo mundo ganha. Isso é uma coisa que eu levo também para o meu lado negociador, né? Para minha carreira de compras. Eu, como negociadora há 13 anos, eu nunca tive uma estratégia de negociação que é um vence e o outro não. Eu sempre entrei nas minhas negociações de trabalho querendo que eu e o fornecedor nos sentíssemos bem com aquele acordo. Porque não tem como a gente trabalhar com pessoas insatisfeitas. E isso é tudo na vida. Então, às vezes, essa questão de amizade tem mais a ver com a questão do problema, do amigo. Mas assim, gente, fases e fases, né? A pessoa às vezes não tá numa fase boa e a outra tá numa fase boa. E a gente se encontra. Então, depende muito. Por isso que eu falo, depende muito do nosso sentimento, depende muito do nosso coração, né? Depende muito do que a gente sente. E é muito importante. Depois que eu passei por essa questão, que daí eu falei, ups, e agora? Em quem que eu posso confiar? E aí que você começa a observar as pessoas, o jeito de ser, o alinhamento, se bate com você, se não bate e tudo mais. E assim, vai ter pessoas na sua vida que você ama e que você tem um carinho incrível na sua família. Só da gente ter a consciência de como a gente funciona, de quem a gente é, do que a gente acredita, de quais são os nossos valores de crescimento, de futuro, de amizade, sabe? Isso já faz toda a diferença. Isso já separa a gente, distancia a gente um pouco, afeta um pouco menos a nossa energia. Porque as pessoas que estão à nossa volta são extremamente importantes. Tem aquela frase do Jim Rohn, você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Isso é verdade. Então, eu te convido a olhar em volta de você e ver quem são essas 5 pessoas que você mais convive. Você admira essas pessoas? Elas te levam para algum caminho bom? Elas te impulsionam a crescer? Elas compactuam com a sua felicidade, com o seu crescimento? Tão felizes por você? Te ajudam de alguma forma? Ou te puxam? Ou fazem ao contrário? Depois de todo esse conhecimento, esse self-development, a gente começa a entender gradualmente como é que funciona construir uma amizade, né? Então, é gradual, é exatamente o que eu acabei de dizer.
é gradualmente você conhecer a pessoa, você entender quais são os valores dela, você entender se alinham aos seus, como é que é a relação dela com as coisas na vida dela, né? Isso vai te dizer muito. Esse vídeo, ele é incrível pra mim. Por muitos anos da minha vida, realmente, eu fui uma pessoa que eu confiava em todo mundo. E eu precisei parar um pouco para poder olhar tudo isso à minha volta. E assim, gente, não é que as coisas não aconteciam na minha vida quando eu era o livro aberto, porque no final do dia, o que vai influenciar os acontecimentos da sua vida, eu acredito que é a sua energia, o seu fazer, é a sua vontade, não é a inveja do outro, não é o boicote do outro, o olho gordo do outro, sabe? O outro até pode ter, mas a tua energia, a tua força de vontade e o você querer e o você correr atrás é o que vai ditar realmente o quanto você conquista. Então, ao longo da minha vida, que eu era assim, contava tudo para as pessoas, as coisas também aconteciam. As coisas aconteciam e era tudo bem, tudo tranquilo. A questão é que hoje parece que nos 30 a gente está um pouco mais focada em entender, em construir o nosso futuro em todos os aspectos, financeiro, de amigos, criar as nossas bases. Parece que dos 20 ao 30 a gente está vivendo, pelo menos foi assim para mim. E dos 30 agora em diante, que eu tô olhando com mais carinho para minha vida, pro que eu quero trabalhar, pro que eu quero fazer. E tô aqui tentando, né, me descobrir nessa nova profissão, nessa nova carreira, tentando coisas novas, tendo a maturidade para isso, que eu com certeza não teria nos meus 20, que eu só queria saber de ganhar dinheiro, crescer, trabalhar, sair, curtir, aproveitar. Esse era o meu foco naquela época. Então, hoje, eu tô olhando com muito mais carinho para as pessoas e para as coisas que eu quero levar daqui pra frente. Bom, se esse vídeo falou com você de alguma forma, se você teve alguma decepção que te mudou na sua vida, me conta aqui embaixo nos comentários. Vamos conversar nesse canal. Me segue para mais vídeos. Já já tem mais. Um beijo enorme para você e até o próximo vídeo.